Meus irmãos, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Vamos saudar também os companheiros que nos acompanham através da internet. Para aqueles que não sabem, todas as nossas reuniões são transmitidas através do nosso site www.celd.org.br. Então, uma boa noite a todos, uma boa noite aos companheiros internautas. Meus irmãos, então vamos dar início à nossa reunião com a leitura da página. A página de hoje é uma página do Evangelho segundo o Espiritismo. São palavras do Sr. Allan Kardec. Esquecimento do passado. E nos diz assim Allan Kardec: inútil se faz objeção ao esquecimento do passado como um obstáculo para que se possa aproveitar a experiência das existências anteriores. Se Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso deve ser útil. Realmente, essa lembrança teria inconvenientes muito graves. Ela poderia, em certos casos, humilhar muito, ou então estimular o nosso orgulho e, dessa forma, obstruir o nosso livre-arbítrio. De qualquer forma, causaria perturbações inevitáveis nas relações sociais. É comum o espírito renascer no mesmo meio em que já viveu e se encontrar em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes fez. Se reconhecesse nessas pessoas aquelas a quem havia odiado, talvez o seu ódio reaparecesse e, de qualquer forma, ficaria humilhado diante das pessoas que tivesse ofendido. Para nos melhorarmos, Deus nos deu exatamente o que necessitamos e o que nos basta, a voz da consciência e as tendências instintivas, tirando-nos o que poderia nos prejudicar. Ao nascer, o homem traz o que adquiriu, nasce como se fez. Cada existência é, para ele, um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Se é punido, é porque praticou o mal. Suas más tendências atuais são um indício do que falta corrigir em si mesmo, e é sobre esse ponto que ele deve concentrar toda a sua atenção, porquanto do que foi completamente corrigido, não resta nenhum vestígio. As boas resoluções que tomou representam a voz da consciência que o adverte sobre o que é o bem ou o mal, e lhe dá forças para resistir às más tentações. O esquecimento do passado, aliás, só se faz presente durante a vida corporal. Voltando à vida espiritual, o espírito recupera a lembrança do passado. Trata-se, portanto, de uma interrupção momentânea, como a que acontece na vida terrestre, durante o sono, a qual não nos impede de lembrar, ao acordarmos no dia seguinte, o que se fez na véspera e nos dias anteriores. O espírito não readquire a lembrança do seu passado somente após a morte. Pode-se dizer que ele não a perde jamais, pois a experiência prova que, mesmo encarnado, durante o sono do corpo, o espírito desfruta de uma certa liberdade e tem consciência de seus atos anteriores. Sabe por que sofre e que sofre justamente. A lembrança só se desfaz durante a vida exterior de relação, mas na falta de uma lembrança precisa, que poderia ser-lhe penosa e prejudicar suas relações sociais, ele adquire novas forças nesses instantes de emancipação da alma, se souber aproveitá-las. Allan Kardec. Vamos então elevar o nosso pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, para fazermos a nossa prece de início da nossa reunião dessa noite. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, aqui nos encontramos, Senhor,
para juntos mais uma vez estudarmos, Senhor, o Consolador prometido, que é a doutrina espírita. E hoje estudamos o Livro dos Médiuns. É por isso, Senhor, que com muita alegria e muita gratidão estamos iniciando essa reunião dessa noite, te pedindo, Mestre querido, que nos envolva a todos, Senhor, encarnados e desencarnados aqui presentes. Envolva bem como Senhor os companheiros João Maceió e Luciana, que hoje estão responsáveis pelas nossas reflexões. Assim, Senhor Jesus, agradecidos estamos, e em teu nome, Senhor Jesus, em nome da diretoria espiritual de nossa casa, mas sobretudo em nome de Deus, pedimos a permissão para iniciarmos a nossa reunião em torno do Livro dos Médiuns dessa noite. Fica conosco, Senhor, abençoa-nos, que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, então nesse horário, às segundas-feiras, nós estudamos o Livro dos Médiuns. E aí nós estamos dando continuidade do seu capítulo 26, que trata de perguntas que se podem fazer aos espíritos. E nós vamos ler os itens 288, 289 e 290, e dentro desse item tem algumas perguntas. O 289 são perguntas que trata do futuro, sobre o futuro. Então, nós vamos ler o item, a questão 7 e depois vamos para o 290. O 7, a pergunta é: os espíritos podem nos fazer conhecer o futuro? Se o homem conhecesse o futuro, descuidaria do presente. E aí está ainda um ponto sobre o qual insistis, sempre para obter uma resposta precisa. É um grande erro, pois a manifestação dos espíritos não é um meio de adivinhação. Se queres absolutamente uma resposta, ela vos será dada por um espírito estouvado. Nós o temos dito a todo instante, conhecimento a todo instante. Aí ele coloca lá, essa é uma questão 868 do Livro dos Espíritos, que trata do conhecimento do futuro. Aí no item 290, as questões são em torno de perguntas sobre as existências passadas e futura. E a questão é a 15. Os espíritos podem nos fazer conhecer nossas existências passadas? Deus permite algumas vezes que elas sejam reveladas conforme o objetivo. Se for para vossa edificação e vossa instrução, elas serão verdadeiras, e neste caso, a revelação é quase sempre feita espontaneamente e de uma maneira inteiramente imprevista, mas ele nunca permite para satisfazer uma vã curiosidade. Então, nós vamos passar a palavra ao nosso irmão João Maceió, envolvendo o nosso querido amigo com as nossas melhores vibrações de paz. Que Deus abençoe seu estudo, meu irmão. Meus queridos, boa noite. Que a paz de Deus, que a bondade de nosso Pai Celestial permaneça com todos nós por todo o tempo. Esse é o nosso objetivo. Estar sempre com Deus em todas as horas de nossa vida. Nós estamos atravessando uma época que nós estamos encontrando assim muita dificuldade dessa nossa convivência com Jesus. Ainda hoje na manhã eu estava conversando, mostrando a diferença que existe entre a gente ser religioso e ser cristão. Ser cristão é aqueles que seguem as pegadas do Cristo. E ser religioso pode ser até um técnico que passa lições. O que eu vou fazer aqui agora
posso usar de uma técnica para convencer vocês a seguir a doutrina espírita. Mas, se eu estiver munido de uma intenção sincera, abençoada por Deus, para que essa lição tenha a ajuda da bondade de Deus, eu tiro um pouco a religião técnica para um lado e vou aplicar esse sentimento, que é o que nós estamos precisando na atualidade. Nós estamos vendo que o mundo está em fase de transição moral e essa transição está necessitando muito da nossa contribuição, da nossa ajuda, principalmente nós espírita, que nós já estamos com o pé um pouco mais à frente em matéria de conhecimento. Esse conhecimento nosso é porque a doutrina dos espíritos é um pouco diferente. E essa diferença nos aconchega mais ao Cristo. Ela dá mais veracidade daquilo que nós precisamos. Associar os nossos sentimentos mediúnicos ao cristianismo e sentir que todos nós médios estamos aqui na Terra para desenvolver uma tarefa, uma missão, um compromisso. Ninguém está aqui na Terra vazio. Com relação a ser médios, todos nós que somos médios, como consta o próprio livro dos Espíritos na questão 159. Todos nós somos médios, todos nós somos mais ou menos médios. Por que mais ou menos médios? Porque uns estão mais aflorados, de acordo com o seu nível de evolução. Outros ainda estão assim um pouco atrasados. E a gente nota que essa dificuldade, no meio dessa dificuldade, existe muita curiosidade e exigência de nossa parte. Ultimamente, a gente estava lendo a obra do nosso querido Paulo César Frutuoso, A Face Oculta da Medicina, e ele estava nos aconselhando que nós médios devemos estar mais atentos, mais aconchegados ao conhecimento. Que a gente não fique só pensando, eu já sou médio, me comunico com os espíritos, para que estudar? Eu, dentro das minhas experiências, eu já encontrei várias pessoas que disseram que não precisava estudar. A coisa dos 20 anos passados, nós tivemos uma irmã, eu convidei ela para fazer parte do grupo de estudo mediúnico, e ela em seguida respondeu que não precisava, que já cultivava uma experiência muito grande dentro da casa espírita. Mas às vezes tem a experiência grande dentro da casa espírita, mas não tem os conhecimentos básicos. Uma das coisas importantes dentro da mediunidade, como lembrei o nosso querido Paulo César Frutuoso, é a curiosidade. Vocês já imaginaram o que é ser curioso? Já tiveram a ideia? A curiosidade é uma coisa que age em nossa vida em silêncio, não é isso? Às vezes eu estou aqui, eu comecei a falar, aí vocês olharam para mim, para minha rouquidão, para minha aparência, que eu sou Paraíba, né? Lá dos Estados Unidos, da Paraíba. Aí vocês olham, esse Paraíba não tem nível técnico nenhum. Eu saí da escola no 3º ano primário, vocês não sabem. Mas eu estou aqui no CELD, agora de tarde, para assumir uma responsabilidade dessa. Aí a pessoa olha aí dentro de vocês e diz, mas será a curiosidade? Será que ele vai passar alguma coisa para a gente? Não é? Eu nunca assisti esse companheiro. Eu já cheguei em casas espíritas que reinou aquele silêncio, 200 pessoas na minha frente. Foi um sacrifício para convencer que eles tinham que me ouvir. E com prazer e com muita alegria. Porque não é o fator amizade só não. Essa curiosidadezinha que brota até numa cirurgia espiritual atrapalha. Nós médios devemos nos preparar a disciplinar as nossas emoções, controlar o nosso pensamento, controlar o nosso campo emotivo em todas as horas de nossa vida, porque é através das nossas emoções que nós entramos em sintonia com o mundo espiritual. Tem um livro de Marlon, Emoções,
o cultivo das emoções. Esse cultivo das emoções, ele mostra que tudo da nossa vida está ligado a esse nosso campo emocional. Aí, por ignorar, nós vamos ao centro espírita para fazer pergunta. Muitas vezes as pessoas me dizem, lá em Bento Ribeiro, dá consulta. Eu digo, consulta para quê? Que eu quero saber como é que está a minha sogra. Que eu quero saber como é que está meu genro, que desencarnou. Como é que eu quero saber? Às vezes, em vida, não foi flor que se cheirasse. Mas agora quer se cheirar depois de desencarnado. Vocês vão rir. Uma certa vez eu ia saindo lá da nossa casa, vinha de Lois, lá em Campo Grande, e o vizinho me interceptou para perguntar pela sogra dele, que ele era encrencado com a sogra, para ver se ela tinha ido para o inferno mesmo. Quer dizer, vocês vê para que é que se usa. Aí a pessoa sai lá de Campo Grande para vir aqui em Bento Ribeiro tirar uma consulta para saber como está aquele parente infeliz. Mas ele não chega aqui e diz, eu quero saber porque essa pessoa foi muito difícil em minha vida. A gente não precisa disso, a gente precisa estudar a mediunidade e saber que a mediunidade é importante. No Evangelho nos mostra que a mediunidade é coisa santa, que nós devemos encarar com santidade. E essa santidade requer um tratamento especial do nosso sentimento para essa líder, para esse meio da gente conviver com eles. É abstinência, é respeito, é leitura, é alimentação, é disciplinar das emoções. Tem uma obra de nosso querido João Cleófas, Intercâmbio Mediúnico, que ele mostra que a gente deve aprender a se concentrar, a gente deve aprender a meditar, nós devemos saber o que devemos fazer para que a nossa mediunidade possa fluir e o nosso relacionamento seja agradável com o mundo espiritual. João Cleófas nos mostra isso, sobre toda essa responsabilidade. Meditação, concentração, experiência, amor, razão, porque aonde quer que seja, tem pessoas que querem ser médium, mas querem continuar tomando uma cervejinha, 2 cervejinhas por dia, tomar uma bebidazinha alcoólica. Às vezes até me aconselho, já tive pessoas amigas de dentro da casa espírita, disse, é besteira. Eu disse, não, eu vou fazer uma palestra, mas toma umazinha. Às vezes até serve, né, para estimular a fazer a palestra melhor. Mas, infelizmente, essas criaturas estão desavisadas. Nosso querido André Luiz, no livro Missionário da Luz, ele diz que além do uso, o abuso ainda atrapalha mais. Porque a gente está alimentando o vício. Alimentar o vício de contar anedota, alimentar o vício de criticar os defeitos dos outros, que às vezes não tem valor nenhum. Criticar o que nós estamos encontrando agora na política. Um desses políticos vai preso, aí a gente bate palma. Isso tudo faz parte da nossa abstinência. Por que abstinência? Esses líderes religiosos que estão por aí pregando o evangelho à custa de dinheiro, aí a gente toca o malho, começa a criticar. Tudo isso deve ter um respeito, uma cautela, um carinho, porque essas pessoas estão atravessando um momento. Eles não querem ser assim, mas estão sendo assim. E o mundo está precisando do nosso amor, do nosso carinho. Então, em vez da gente se preocupar com todo esse campo de desequilíbrio que nós estamos passando, até censurar defeito de quem já partiu para o mundo espiritual, ou ver os defeitos de quem já partiu para o mundo espiritual, não nos traz conveniência nenhuma. O mundo de hoje está precisando do nosso afeto, do nosso carinho, do nosso amor. Aonde? Na rua, lá no centro de Bento Ribeiro, eu vou fazer caridade. Dentro de casa, eu vou ter que me isolar da minha família, que eu estou encontrando muita dificuldade. Não. Lá dentro de casa, onde a gente está encontrando essa dificuldade, é o primeiro passo para a gente trabalhar esse nosso sentimento. Porque amar a quem é amado, gente, é a coisa mais linda que existe. Minha casa, meu lar,
é aberto, eu não tenho fronteira. Lá em casa, desde que eu aprendi a fazer o culto do Evangelho, que a minha casa tem 3 portas, está todas as 3 abertas. Se você chegar lá em casa, eu vou te tratar com todo carinho. Eu não gosto de fazer essa divulgação, senão vocês vão mesmo, e eu acho difícil, né, de receber, né. Ainda nesse domingo o colega foi lá para casa, ele com a família, mas levou uma cesta de pastel debaixo do braço, porque era para quando chegar lá, o papo ser regado a pastel. Quer dizer, se ele não levasse, eu tinha que arcar com a responsabilidade, não é isso? Então, a nossa casa é o primeiro passo. Ah, mas eu não recebo qualquer um. Se você não recebe qualquer um, a gente também não recebe Jesus. Porque o fácil é fácil. O difícil é você conviver com, às vezes, essa pessoa difícil bateu na tua porta. Hoje mesmo eu estava conversando com a minha companheira e ela estava mostrando que uma pessoa amiga dela, a pessoa estava contando para ela que a amiga telefonou para ela e ela disse que não estava. Todas as vezes que ela telefona para a casa dessa amiga, ou ela vai sair, ou vai no banco, botou a roupa na corda, tem uma comida queimando, tem uma coisa qualquer, mas receber a visita não recebe. E essa visita que quer ser feita, que tem que ser feita, é de uma pessoa desequilibrada e influenciada espiritualmente. É essa pessoa que a gente deve receber? Não. A gente tem que fechar a porta? Não. Nós médios estamos para quê? Para contagiar os outros com essa beleza. Joana de Ângeles diz que não é preciso a gente chegar perto de ninguém doutrinando. Basta que a gente chegue com amor. Basta um abraço carinhoso, um cafezinho, um amigo. A pessoa chegou, faz aquele cafezinho, não dá café requentado, senão a pessoa não volta mais. Mas dá aquele cafezinho amigo, faz um cafezinho fresco, oferece, conversa, faz com que essa criatura que está presa em casa, algemada no seu sofrimento dentro de casa, encontre alívio nesse passeio que ele fez na tua casa. Mas as pessoas hoje, até espíritas, gente, nós estamos encontrando com as portas fechadas. Isso faz parte de toda a nossa, de todo o nosso trabalho mediúnico. E a mediunidade tem que ser posta em prática assim. Nós devemos estar sempre preparados. A porta aberta, o coração sem estar transportando mágoa nem tristeza. Não ficar especulando a espiritualidade. Eu, por exemplo, eu confesso a vocês com toda sinceridade, dificilmente eu ia a um centro durante esses anos fazer consulta espiritual para saber como eu estou. E quando eu tirei consulta, os espíritos disseram que eu estava bem. Quase toda uma vez uma pessoa insistiu para mim doente ir ao centro. Quando eu cheguei lá, o espírito me pediu orientação. O espírito que veio me dar apoio me pediu orientação. Já 3 vezes aconteceu com isso. Em vez de eu chegar lá e receber o apoio, a pessoa que veio com o espírito para me dar orientação, irmão, foi um prazer, se curvou na minha frente, disse: você é a pessoa mais importante que eu gostaria de encontrar. Não é assim que a gente tem que agir? Em vez da gente estar cheio de curiosidade, especulando a nossa vida. Quero saber porque eu fico, porque eu estou sofrendo. Eu passo por problemas sérios. Às vezes o problema é sério, de repente, sem eu esperar, o Espírito diz: meu filho, tenha paciência. Ainda nesse mês passado, quando eu estive aqui, eu tinha sofrido um acidente. Tinha caído na rua, porque os espíritos me ajudaram a passar na rua, passei atropelado. Que coisa linda, não é? Foi os espíritos que me ajudaram a passar na rua para mim ser atropelado. Mas os que estavam me dando proteção, deram branco na minha vida para mim tropeçar e me tirar da pista para o carro não passar. Os amigos. Um tipo me empurrou e outro me empurrou para mim sair fora da pista para o carro não me atropelar. Eu estou aqui com vocês. Aí eu vou me preocupar. Pessoas lá pelos centros fazendo trabalho vieram e me contaram a história. Disse: você ainda tem muito chão pela frente. Pode tirar seu cavalo da chuva. Você ainda vai ficar aí ralando ainda mais uns dias. E eu estou feliz da vida. Mas os espíritos chegam para mim e dizem: meu filho, está acontecendo isso, 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 sem eu perguntar.
eu perguntasse por que sou feio, por que não gosto de tomar banho, por que é isso, por que é aquilo, que são heranças do passado, não é isso? Se eu ficasse especulando isso, eu estava gastando tempo que seria útil. Gastando tempo. Quantas vezes nós tivemos recebendo comunicação de uma jovem, fazendo estudo aqui, nessa casa aqui. Aconteceu isso. Uma pessoa, quando eu terminei de fazer um estudo igual esse que eu estou fazendo, uma moça se levantou-se, daí pode ser que ela esteja até aí hoje, ela se levantou-se, veio a mim, disse: o senhor fez uma palestra que me despertou. Faz 8 anos que eu venho fazer consulta vazia aqui na casa. Peço orientação, se sair remédio eu não tomo. Se sair a orientação, entra num vidro, sai no outro, eu não sei para que é que eu estou procurando. Eu só sei que eu estou ocupando os médios sem necessidade. Existe gente que toma passe sem necessidade, que faz consulta sem necessidade. Tudo isso está ligado à nossa mediunidade, gente. Tudo isso. Então, essas curiosidades é que nós estamos estudando aqui no capítulo 26 do Livro dos Médiuns. Outras pessoas pensam também que os espíritos sabem tudo. Os espíritos não sabem tudo. Por mais sábios que eles sejam, na questão 242, 43 do Livro dos Espíritos, está mostrando que é limitado o alcance do conhecimento é limitado. Os espíritos não sabem tudo, porque assim como nós que estamos aqui hoje olhamos para trás e não enxergamos todo o nosso passado, eles também são assim. Os espíritos são seres humanos igual a nós que desencarnaram. Por mais milenar que seja, tem espíritos que estão aqui na Terra desde a época que o mundo gerou. Mas eles vieram imigrados de outros planetas para habitar aqui na Terra, já vieram intelectualizados, e essa lembrança deles se perde da poeira de 20 milhões, 30 milhões, 200 milhões de anos passados, se perde na poeira do tempo. Tem pessoas que não sabem como viveu quando estava com 13, 14 anos, não é isso? As pessoas às vezes ficam curiosas, que eu agora mesmo estava citando o nome do livro, a página que eu li. Se vocês pedirem para mim contar como foi o meu começo da doutrina espírita, eu vou dizer que eu comecei a ler o Livro dos Médiuns em 58. Livro dos Espíritos, agora em novembro de 2018, vai completar 60 anos que eu venho estudando o Livro dos Espíritos. Não esqueço de nada. Está tudo direitinho, tudo arrumadinho. Tem pessoas que não sabem nem sai daqui e pergunta: o que foi que o expositor falou? Sei lá, foi sobre o Livro dos Médiuns, mas eu não gravei nada, não é isso? Então, essa dificuldade os espíritos também têm. Aí eu vou no centro. Chega aqui, faço a consulta. Essa consulta não deu a resposta que eu queria. Mas tem um seu Joaquim, que baixa um santo, ali detrás de uma outra rua, eu vou lá nesse seu Joaquim. Aí seu Joaquim dá o mesmo diagnóstico. Mesmo diagnóstico. Nós tivemos um companheiro que ele tirou uma consulta espiritual aqui no centro e os espíritos disseram para ele: você está com a síndrome de HX/4. Vamos assim citar. Ele recebeu essa consulta e ele ficou equivocado. Por que é que eu estou com essa síndrome? Os espíritos me deram esse assunto. Disseram: procura um médico especialista nesse assunto. Aí ele foi ao médico especialista. Quando ele chegou lá, que ele se senta lá no consultório, aí ele disse: o que é que você está sentindo? Eu estou sentindo que a saliva desapareceu. Toda a saliva desapareceu. Ele disse: você está com essa síndrome HX/4. O médico especialista. E ele ficou parado. Disse: quer dizer que os espíritos sabem, meu particular, já antes de eu procurar o médico. Mas a gente, com essas curiosidades, a gente fica especulando, até incomodando quem está no outro lado, gente. Como está dizendo aqui, está no livro, em uma das obras de Joana de Ângelo, Esquecimento do Passado, é importante, é. E a gente mexer com quem está quieto também é.
Vocês acham que é? É, não é isso? Às vezes a pessoa sofreu demais. Aí você faz uma consulta, que é uma resposta dessa criatura que está sofrendo ainda no mundo espiritual. Não é isso? Às vezes ele se apresenta até em reunião mediúnica chorando. Nós ajudamos numa casa espírita, a Associação Bezerra de Menezes, lá no Mato Alto. Eles fazem um tratamento espiritual, de cirurgia espiritual. Aí as pessoas que chegam lá para fazer essa cirurgia, elas já correram tudo quanto é canto. Terreiro, médico, especialista, centro de umbanda, de candomblé. Uma senhora estava dizendo para mim que ela já percorreu por todo canto, nada dava certo. Aí eu disse, mas a intenção da senhora é ir para o céu? Ela disse, o que é que está faltando? Ela disse, a pessoa sempre fala que é perdoar. Eu disse, então continua aqui na terra, porque sem perdoar não entra no reino de Deus. Ela disse, mas ninguém resolve esse problema. A única pessoa que resolve esse problema é a senhora. Ninguém resolve. Ninguém resolve. Então não adianta a gente estar procurando os espíritos para tecer comentário em torno do nosso futuro. É fácil da gente saber, antes da gente ler essa questão que ela já leu, é fácil a gente saber. Pergunta a você, o que é que você está fazendo agora? Como é que nós estamos vivendo agora? Tem um espírito chamado André Luiz, que ele é muito preciso nesse assunto. Ele diz, nós em vida vivemos um tríplice aspecto. Esse tríplice aspecto nós estamos vivendo hoje, o nosso ontem. E no futuro será o nosso hoje. O hoje de hoje será o nosso futuro. Então não precisa a gente se preocupar. O que é que você vai ser no futuro? Se agora nós estamos atravessando uma crise de imaturidade espiritual, aquela síndrome de ansiedade, essa questão do vazio existencial lembrado pela nossa irmã Joana de Ângeles, se nós estamos vivendo esse vazio existencial, mesmo que estejamos dentro da casa espírita, a gente não quer se relacionar com mais ninguém, não quer amizade, quer ser cristão isolado dentro de casa. Aí pergunta a você, como vai ser meu futuro? Está fácil a gente identificar? Está. No futuro nós vamos estar ilhados dentro de uma casa, abandonados de tudo e de todos. Porque nós construímos esse futuro. Nós estamos construindo esse futuro agora. Nós sofremos um processo de reequilíbrio e desequilíbrio. Quando nós estamos agora sofrendo as consequências do nosso passado, mas que quando a nossa alma já está acordada para a vitória, nós fazemos tudo para reequilibrar as nossas emoções. Quando nós estamos preocupados em dar continuidade aos nossos desequilíbrios, nós estamos vivenciando o nosso passado e mantendo acesa do desequilíbrio para o futuro. No futuro, nós vamos ser o que estamos sendo agora. A humanidade que está passando agora por essa prova, é uma prova da expiação do nosso passado. Toda essa série, agora mesmo, quando eu saí de casa, desliguei a televisão, um pai de família pegou os 2 filhinhos, foi em casa, foi na escola, tirou eles da escola, levou para casa, deixou as mochilinhas em casa, com 1 ano e meio, 2 para 3 anos o outro, e foi levar para pescar para tirar a vida dessas 2 crianças. Pai de família jovem. Aí a gente diz, isso é o que o mundo está atravessando. Isso é o que nós estamos sendo agora no presente. Nós estamos vendo isso. Nós estamos recebendo esse mundo de espíritos comprometidos com o seu passado, que estão passando por essa prova infeliz. Cabe a gente não ficar especulando. Pode os espíritos dar-nos a conhecer o nosso futuro? Para quê? Se nós já estamos sabendo. Quando não somos espírita, a gente pode ir até num terreiro, num lugar qualquer saber. Porque não falta espírito para nos dar resposta. Não falta.
Porque a espiritualidade sabe onde nós estamos cultivando o sentimento de Deus e sabe onde é que nós estamos cultivando essa baixa curiosidade de baixa vibração nossa. Ele sabe. Então, se o homem conhecesse seu futuro, descuidar-se-ia do presente. Se a gente sabe que vai ser feliz daqui a alguns anos, acertar na loteria, eu já vou parar de trabalhar agora, não é isso? Não tem nem dúvida, a gente já vai parando de trabalhar, que no futuro já está tudo garantido. E isso ainda, sobre o qual insistisse sempre do desejo de obter resposta, é precisa, grande erro há nisso, porquanto a manifestação dos Espíritos não é um meio de adivinhação, porque no passado era, gente, até se pagava. Ainda hoje existe alguém que recebe pagamento para adivinhar as previsões. Estes dias, uma senhora estava dizendo, eu consultei a cartomante e ela disse, pela internet eu vou arranjar um casamento. Quer dizer, nós estamos insistindo, não é isso? Tem pessoas que vão para procurar essas consultas. Quanto é a consulta? 50, 100, de acordo com o assunto. Mas lá tem sempre espíritos preparados para isso? Tem, gente. Não falta espírito. Porque eles são de acordo com a nossa baixa vibração. A nossa baixa vibração. Se você chegar num lugar desse, com a beleza de Deus em teu coração, você anula a reação desse espírito. Eles ficam de um jeito que não tem resposta. Eles se curvam diante dos teus olhos, porque você está apresentando a luminosidade divina. Mas se você se apresentasse com essas curiosidades, sem esforço, cultivando esse negativismo, preocupado com defeito e querendo ver defeito dos outros, automaticamente você vai receber a resposta que você precisa. Às vezes não precisa nem os R$50. Não é certo, no entanto, entretanto, que às vezes alguns acontecimentos futuros são anunciados e acontece com qualquer um de nós que está aqui, sem a gente especular. Por questão de amizade, por questão de amor, os espíritos vêm a nós e nos ajudam. Eu tenho um relacionamento maravilhoso com alguns amigos espirituais, um deles que eu considero com todo respeito, Fabiano de Cristo. Quantas vezes ele já apresentou-se para nos dar orientação sem a gente perguntar. As coisas estão fluindo, o trabalho que você está fazendo é proveitoso, chega perto das pessoas, pede para elas me dar apoio para continuar me ajudando a fazer o que eu estou fazendo. Eu não pergunto. Não perguntei a eles, não pedi a eles nada, estou só fazendo. Mas amizade é amizade. Vamos voltar para essa nossa amizade. A gente às vezes não está em casa. Quando a gente tem pessoas amigas, elas não vão na nossa casa nos procurar, não é isso? Os bons amigos espirituais, eles são assim. Eles nos identificam pela nossa vibração. Pela nossa vibração. Você é uma pessoa tão bela que você é procurado pelos bons amigos espirituais. A gente pensa que tem que orar, se rasgar todo, à procura de Deus. Deus está lá, eu estou aqui. Tem pessoas que colocam Deus numa distância. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, diz que Deus está na nossa consciência. Toda a lei divina está na nossa consciência. É uma questão de desabrochar dessa flor que chama-se sentimento humano. Esse sentimento humano nosso, quando nós acordamos para Deus, quando a gente aplica um passe, quando a gente visita uma pessoa amiga, quando a gente conversa com a pessoa querida, a gente leva esse orvalho de bênção para consolar, para amparar essas pessoas. E a vibração retrata no mundo espiritual. Os bons espíritos, eles vêm ao nosso encontro, nos ajudar dentro da nossa casa, no nosso relacionamento, no trabalho. Quando você trabalha com gosto, cantando, dentro de casa, varrendo o quintal, alegre, feliz da vida, você está recebendo a graça de Deus. Mas quando a gente está ranzinzos, entediado de viver, se queixando de tudo e de todos, a gente chega perto de pessoas e a pessoa já está de rosto enrugado. Como vai? Você está até desenrugada, graças a Deus. Como vai? Aí você responde, minha vida está assim, ó.
Quer dizer, quando está assim, a gente já sabe que não está bem. Mas o que é que está acontecendo? Eu estou com coluna, com artrose, com tudo que dá direito. Meu filho largou a esposa, deixou a neta lá dentro de casa. Está tudo azedo. Mas eu estou tocando. Mas só Deus sabe. Se você tirar a fotografia com aquela máquina Kirlian russa, vai identificar a aura espiritual dessa pessoa cinza escura. E essa aura serve para contagiar alguém? Para atrair alguém? Só para atrair os espíritos inferiores. Esses é que procura a gente. De que gênero são as previsões que mais deve desconfiar? Todas as que tenham fim de utilidade geral. As predições pessoais podem quase sempre ser consideradas apócrifas, que não são verdadeiras, são falsas. E são dos espíritos que procuram o que fazer. Os espíritos estão procurando o que fazer. Eu já estive contando aqui, não me recordo a vocês, que um rapaz ia para o centro espírita quando passou na Praça da Bandeira, ali pela rua Pará, e um espírito acompanhou ele. Ele não viu. O espírito depois que contou a história, mas o espírito não tinha o que fazer. Saiu de uma daquelas encruzilhadas e acompanhou os pés dele. Esse rapaz novo, bem vestido, feliz da vida, deve ir para algum fundo de quintal, para alguma boate, para algum ajuntamento de mulher com essa idade, não é isso? Eu vou acompanhar ele. Quando ele chegou lá na rua Jiquibá, o centro espírita André Luiz, o rapaz dobrou na esquina e entrou. E ele entrou atrás. Entrou dentro do centro, ele entrou. Já estou aqui, eu vou ver que vai haver aqui a porção de mulheres, homens, tudo conversando, ele não entendia nada. E o espírito continuou. Quando deu 8:10 para as 8, a gente fechou a porta. Ele se distraiu, ficou fechado dentro da sala, né? Quando chegou a hora da gente se comunicar com os espíritos, ele disse, eu pensei uma coisa, mas foi outra. Eu não tinha o que fazer, acompanhei esse bobo pela rua para ver para onde ele ia. Aí eu te pergunto, o rapaz estava com a aura espiritual positiva, com o pensamento voltado para Deus, e o espírito acompanhou ele mesmo assim. Mas ele acompanhou porque alguém espiritualmente fez ele acompanhar para ele ser trancado lá dentro da sala e receber a orientação espiritual. Agora acontece o seguinte, mas quando a gente está andando pela rua que não vai para centro nenhum, mas resmungando sozinho, falando de tudo e de todos, até se queixando da casa espírita que não nos dá apoio, o que é que acontece? Esses espíritos nos acompanham. Acompanham e faz tudo para te derrotar, para te afastar dos trabalhos, das tuas atividades, porque você está sendo identificado pelo reflexo da sua consciência, como está dizendo aqui. Que fim visa os espíritos que anunciam acontecimentos que não se realizam? São espíritos galhofeiros. Não tem nada o que fazer, eles avisam. Uma certa vez, numa reunião mediúnica, o espírito, numa reunião de desobsessão, avisou para o médium, e o médium, sem preparo, que o pai de um desses médios que estava ali, estava internado no hospital de geriatria em Vasconcelos, que ele em poucas horas ia desencarnar. E o médium recebeu sem vigilância, sem estudo, e transmitiu a notícia. O médium que estava sentado na mesa entrou em pânico, porque o médium que transmitiu essa notícia não estava preparado para fazer parte de equipe nenhuma. Que é preciso a gente se prepare, volto de novo, Intercâmbio Mediúnico, de João Cleófas. Um livro muito bom, as lições são pequeninas. E João Cleófas, ele nos aponta que nós médios devemos nos aquilatar qualidades nobres dentro de nós para saber filtrar as nossas palavras. Que se você sabe que eu vou ser atropelado, você não pode chegar para mim e avisar que eu vou. Você tem que dizer, se acautele do trânsito, tenha cuidado, peça força a Deus. Mas ele nunca, o espírito nobre, isso é uma questão que está no livro dos espíritos. No livro dos médiuns, na questão 267 do livro dos médiuns, item 10. Está aqui a questão, dizendo que espírito nobre não traz notícias contraditórias. Nunca
nunca um espírito de nobre consegue transmitir uma notícia que venha te trazer qualquer constrangimento. É a questão 267, vocês podem consultar, que está aqui no livro dos médiuns, item 10. Que quando fazem presumir os acontecimentos, os espíritos sérios de ordinário não determinam. Eles querem que determine até a hora que vai acontecer. Mas tudo isso é falta de preparo de quem pergunta. Nós, médios, não podemos, mas existe isso que eu estou falando. Médios que não se preparam, médios que não estudam. Eu já dirigi trabalhos mediúnicos durante quase 30 anos. Tinha médios que iam para a reunião mediúnica e levavam o nome dele e botavam em cima da mesa para receber a proteção. Vocês entenderam a coisa? Quando nós estamos servindo a Deus, já estamos sendo servidos, gente. Durante essas minhas andanças, se eu tomei passo 4 ou 5 vezes na casa espírita, depois que eu saio daqui, esses dias passados eu andei passando mal, eu passei um mês inteiro, por isso que eu estou com a garganta assim, eu passei um mês com a tosse infeliz, que quase que me estoura os vasos dos olhos, fui ao médico umas 4 ou 5 vezes, fiz todo tipo de tratamento, aí eu vou, peço aos espíritos que antecipe tudo que eu vou passar. Se eu vou saber que daqui a um mês eu vou ter essa tosse, que eu vou passar a noite inteira acordada, eu vou ficar assustado. Eu vou ficar com medo e infeliz. E se juntou-se com as consequências do acidente que eu sofri, do tombo, aí danou tudo, né? Mas eu não vou me preocupar com isso. E nem tampouco vou ficar assustado a ponto de eu entrar em processo de constrangimento. A minha alegria não mudou, minha felicidade de viver não mudou, eu estou aqui. E nós não podemos confiar em qualquer espírito. Ainda uma vez, a nossa missão consiste em fazer-nos progredir. Se é progredir, a gente tem que estudar a doutrina, estudar os médios, estudar a consciência mediúnica. Tem uma obra muito importante que mostra uma série de fatores, diálogo com as sombras. A gente tem que estudar essas obras. Médios e Mediunidade, de Viana de Carvalho, o capítulo 25 dessa obra mostra a todos nós médio seguro. O que é um médio seguro? Nosso querido Emmanuel, no livro Consolador, nas questões 409 a 411 e 12, ele mostra que a potencialidade de um médio, a felicidade do médio, está em ele ser evangelizado. Evangelizado. Essa é a nossa beleza espiritual. Não há homens dotados de uma faculdade especial que faz entrever o futuro. Há sim aqueles cuja alma se desprende da matéria. Há espíritos assim, mas são espíritos que já conquistaram. São Malaquias, esse padre católico. O nosso querido Nostradamus, ele já nasceu assim. Quando ele estava com 16, 17 anos, ele estava tomando água num chafariz, numa praça, e de repente apareceu um seminarista para também beber água, que ele estava passeando nessa praça. Ele se virou para um desses seminaristas e disse: você vai ser o futuro Papa. Ele ainda estava com 16, 17 anos de idade, mas ele já tinha esse dom, dessa premonição de prever o futuro. Ele via com certa elasticidade, quanto para o passado, como para o futuro. Mas é um espírito considerado nobre. O nosso querido Francisco de Assis, ele tinha uma beleza, de uma suavidade, que ele deixava até os pássaros vir e sentar na sua própria mão, com o magnetismo do seu corpo. Antônio de Pádua era o médio de Jesus, que eu considero como um dos maiores médios da história da humanidade. Ele tinha todas as qualidades mediúnicas, até de prever uma joia que caísse dentro de uma água barrenta. Ele era capaz de mostrar onde aquela joia estava. Ele fazia até materializar o nosso pensamento, se ele quisesse. Mas era preciso que a gente respeite o nível de evolução do espírito. Essa hierarquia espiritual, ela está dentro de todos nós. É preciso que a gente não exija que a gente seja tão perfeito quanto o outro. Mas nós estamos em fase de evolução, precisamos trabalhar o nosso sentimento com todo carinho.
despertar a nossa intuição de entrevia essas pessoas, por estarem preparadas para isso, não se amedrontam, nem se acomodam. E nós sabemos que esses espíritos que têm essas qualidades, eles estão sempre prontos. Mesmo que ele pegue uma pessoa invigilante, ele vai dar a resposta certa. Mas o espírito, voltamos de novo, os espíritos são pessoas igual a nós, que desencarnaram, levaram todas as suas condições morais, psicológicas, que eles condicionaram aqui na vida. E eles estão sendo lá no mundo espiritual a mesma coisa que foram. Se era vulgar, invigilante, gostava de fazer os outros sorrir, levar a pessoa ao ridículo, eles continuam fazendo isso. E quem estiver munido com essa mesma intenção, vai ter a resposta que precisa. E agora, na questão sobre as existências de pessoas futuras, as existências passadas e futuras, podem os espíritos dar-nos a conhecer nossas existências passadas? A gente sabe disso, gente. Pelo nosso nível de evolução, qualquer um sabe, analisando o seu comportamento de agora. O que é que eu estou sendo agora? A gente tem um reflexo do que a gente foi no futuro. Nessa existência, eu já morei junto com mendigos, já trabalhei junto com mendigos, já convivi e não tem nenhuma aversão, não me traz nenhum constrangimento a mendigança, a ponto dele botar o dedo no meu nariz, como eu já contei a vocês, e exigir de mim. Então, o que é que acontece? Em vidas passadas, eu tive na mendigança. Aí eu vou ignorar, eu vou ter vergonha. Se eu tivesse sido o príncipe, não é? Vivido na corte francesa, eu ia me orgulhar, não é isso? Mas não. Pelo meu relacionamento que eu já tive com essas pessoas carentes em minha vida, eu noto que realmente eu tive por essa vida passada, essa minha vida passada. Hoje eu estou fazendo porque eu tenho certeza que eu fui um obstáculo na Santa Inquisição, no Santo Ofício. Por isso que eu estou há 83 anos aqui na Terra lutando para divulgar o sentimento de Jesus que eu abafei em vidas passadas. Foi eu que abafei. Agora eu estou fazendo tudo. Esses 2 meses que eu passei sem fazer os nossos estudos, me trouxe sério constrangimento. Eu fico triste dentro de casa por não poder fazer. E me traz constrangimento. Eu quero estar aqui. Essas quinta-feiras já saí. Sábado eu saí de manhã, 10 horas, falei 2 horas lá nesse centro de tratamento, de 9 horas até às 11. Depois de tarde eu fui lá no outro centro de tarde e de noite. Ontem, segunda-feira, hoje eu estou aqui. Eu já estive no domingo lá na nossa casa Vinha de Luz. Para mim não tem obstáculo, estou sempre pronto para servir. Nas 2 vezes que permite que seja revelado conforme o objetivo. Se for para nossa edificação e instrução, a revelação serão verdadeiras. No caso, feito quase sempre espontaneamente. Os espíritos espontaneamente mostram quem a gente foi, por que é que está passando por isso, por que é que essas pessoas que estão aparecendo em nossa vida são difíceis. E nós estamos sendo avisados. Agora a gente chegar, sair por curiosidade, querer saber que eu fui só por curiosidade, isso não é importante. Isso não traz valor nenhum para a nossa vida. Porque alguns espíritos nunca se recusam a fazer essa espécie de revelação. São espíritos que eu falei, brincalhões, que se divertem a nosso custo e, em geral, deveis considerar falsas ou, pelo menos, suspeitas, que é para a gente não acreditar em tudo. E assim como não podemos conhecer a nossa individualidade anterior, segue-se também que nada podemos saber no gênero da existência que tivemos e da possível social que ocupamos, das virtudes e dos defeitos que nos predominaram. A gente não deve tecer comentário. Qualquer um de nós médicos que se preocupar com isso, ele está simplesmente usando dessa curiosidade vazia que não traz nenhum proveito para nós. Isso não pode ser revelado, porque dessas revelações podeis tirar proveito
Não. A resposta é afirmativa. Isso pode ser revelado, porque pode tirar proveito para vos melhorares. Isso, estudando o vosso presente, podeis mesmo deduzir do vosso passado. E a gente analisando essas condições que nós estamos passando, a gente pode melhorar sucessivamente. Nós podemos melhorar. Todos nós, quando nós nos preocupamos em servir a Deus, volto de novo a lembrar João Cleófaso e Viana de Carvalho. Quando nós nos preocupamos e dar vida santa à nossa mediunidade, tudo nós vamos fazer para santificar os nossos objetivos. Dignificação do nosso sentimento, equilíbrio moral, postura, concentração, meditação, relacionamento, aceitação da vida, convivência sadia com os outros. O nosso querido Leopoldo Machado diz: não pode haver Cristo sem alegria. Todos nós devemos estar alegres com o nosso sentimento, com a nossa boa vontade, com o nosso carinho, com a nossa maneira de servir. Às vezes você está fazendo pouquinho. A nossa querida Anália Franco, às vezes, numa comunicação, ela nos deu a comunicação dizendo: valorize o pequeno gesto de bondade que você pratica com o teu próximo. Não fique preocupado com grandes realizações. Uma visita amiga, nem que seja uma porta aberta, um coração aberto à sinceridade e ao aconchego divino, você está servindo a Deus com nobreza. Toda luz é sempre luz, nunca deixa de ser, por menor que seja, clareia sempre. E a primeira pessoa que é beneficiada com essa luz é aquele que está se tornando luz perante o mundo. E esse médio de Deus que somos nós, que estamos aqui nessa casa na tarde de hoje, nós estamos condicionando o nosso pensamento para nos qualificar como verdadeiro servo da bondade de Deus, aonde quer que a gente esteja. Dentro de casa, na rua, no ponto do ônibus, no abraço amigo. Vamos rogar, pedir forças a Deus, dilatar as fronteiras do nosso pensamento, fazer com que os bons espíritos te conheçam pela tua vibração e oferece essa centelha de luz aonde estiver, com teu coração aberto de gratidão a Deus. Que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, que nesse instante essa falange bendita de ceareiros espirituais está nos assistindo, derramai chuvas de bênção, de paz e de muita harmonia em vossos corações, aonde quer que vocês estejam. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Nós vamos agradecer, né, ao seu João Maceió pelo seu estudo, não é? Por tanto incentivo para todos nós, não é? Com tanta alegria, com tanta clareza. Que Deus o abençoe, seu João Maceió, e que o senhor possa estar outras vezes aqui conosco, tá? Muito obrigada. Meus irmãos, nós vamos dar continuidade à nossa reunião, que durante os passes nós estudamos o Evangelho, não é? Quem vai desenvolver o estudo é a nossa Luciana. Nós vamos estudar o capítulo 5, o item 21, que fala de perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Antes de lermos o Evangelho, gostamos sempre de lembrar que a tarefa mediúnica de nossa casa está sob a responsabilidade dos médios. Então, nós outros que formos portadores de mediunidade, por favor, não deem passividade, tá? A gente fala porque tem companheiros novos chegando à casa, não conhece a rotina, não é? Aí sente a presença do irmãozinho, então a gente gosta sempre de lembrar que, por favor, não deem passividade. Vamos então à leitura do Evangelho, que o item 21, perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Essa mensagem foi dada por Sanson, um antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, no ano de 1863. Quando a morte vem até vossas famílias, levando sem critério algum
os jovens antes dos velhos, muitas vezes dizei: Deus não é justo, porquanto sacrifica o que é forte e cheio de vida, para conservar aqueles que viveram muitos anos plenos de decepções. Leva aqueles que são úteis e deixa os que não servem para mais nada. Parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Humanos, é nisso que tendes necessidade de vos elevar acima do da terra, a terra da vida, para compreender que o bem, muitas vezes, está lá onde se acredita ver o mal, a sábia providência onde se crer ver a cega fatalidade do destino. Por que avaliar a justiça divina pelo valor da vossa? Podeis pensar que o Mestre dos mundos queira, por um simples capricho, vos fazer sofrer penas cruéis? Nada se faz sem uma finalidade inteligente, e seja lá o que for, cada fato tem a sua razão de ser. Se procurasseis investigar minuciosamente todas as dores que vos atingem, nelas sempre ireis encontrar a razão divina, a razão regeneradora, e vossos insignificantes interesses teriam uma importância tão menor que vós os colocarias em último plano. Acreditai em minhas palavras. A morte é preferível, mesmo numa encarnação de 20 anos, a esses desregramentos vergonhosos que angustiam as famílias honradas, destrói o coração de uma mãe e fazem embranquecer, antes do tempo, os cabelos dos pais. A morte prematura, muitas vezes, é um benefício que Deus concede àquele que desencarna e que assim fica resguardado das misérias que a vida apresenta ou das tentações que poderiam causar a sua perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade. Deus simplesmente julga que lhe é útil não permanecer mais tempo sobre a terra. É uma grande infelicidade dizeis que a vida, tão cheia de esperança, seja interrompida tão cedo. De quais esperanças quereis falar? Das esperanças da terra, onde aqueles que desencarnou poderiam brilhar, fazer sua carreira e sua fortuna? Sempre essa visão estreita que não se pode elevar acima da matéria. Sabeis, por acaso, qual teria sido a sorte dessa vida tão plena de esperanças, segundo a vossa avaliação? Quem vos garante que ela não seria carregada de amarguras? Então, considerais como nada as esperanças da vida futura, preferindo as da vida passageira que levais na terra? Pensais que vale mais ter um lugar entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Alegrai-vos em vez de chorar, quando Deus resolve retirar um dos seus filhos desse vale de misérias. Não é egoísmo desejar que ele fique na terra para sofrer convosco? Ah, essa dor se concebe naquele que não tem fé e que vê a morte uma separação interna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor, desembaraçada de seu invólucro corporal. Mães, vós sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, eles estão bem perto. Seus corpos fluídicos vos cercam, seus pensamentos vos protegem. Vossa lembrança os enche de alegrias, mas também as vossas dores, sem razão, os afliges, porque elas denotam falta de fé e porque são uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendei a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração, chamando esses entes bem-amados, e se perdirdes a Deus que os abençoe, sentirei em vós consolações poderosas, dessas que secam as lágrimas e as aspirações superiores
que vos mostrarão o futuro prometido pelo soberano mestre. Sanson, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, no ano de 1863. Então, os companheiros médiuns, por gentileza, já podem seguir a orientação do coordenador do salão para prepararmos, né? Nós que estamos na assistência, né? Não vamos nos ligar nesse movimento que ainda é necessário, não é? Mas vamos aí fechar os nossos olhos, nos ligarmos na figura do Senhor Jesus, nos ligarmos aos nossos benfeitores, nossos amigos espirituais, os companheiros que nos acompanham através da internet, pelo espiritismo.net também. Se liguem aqui à nossa casa, para juntos, não é? Fazermos a nossa prece com a certeza absoluta que vamos receber desses amigos espirituais amigos, os fluidos balsâmicos, benéficos e renovadores de nossas forças. Aqueles que estão em casa tenham a certeza absoluta que também receberão tudo o que for necessário ao seu refazimento de suas forças e dos seus sentimentos. Agora estamos prontos, vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, querido amigo, nos encontramos novamente aqui para esse momento do passe, Senhor. Esse momento tão bom para todos nós, com a certeza dos teus mensageiros de luz junto a nós, nos auxiliando, nos envolvendo, nos sustentando, Senhor, nos intuindo para esse momento que receberemos do alto os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. Por isso, Jesus, nós também te pedimos que envolva-nos a todos, Senhor, encarnados e desencarnados. Envolva bem como os médiuns, que junto com as espiritualidades estão responsáveis pela tarefa. Envolva a companheira Luciana, Senhor, que vai desenvolver o estudo do Evangelho para todos nós. Assim, Mestre querido, em teu nome, em nome da diretoria espiritual amorosa de nossa casa, mas sobretudo em nome de Deus, nós pedimos a permissão para iniciarmos essa hora, a hora do passe. Fica conosco, Jesus, abençoa-nos, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus, graças aos bons espíritos. Ainda muito apegados à vida material e muitas vezes iludidos mesmos que ficamos por ela, normalmente nos chocamos, nos desesperamos e até entramos em estado de grande rebeldia, falta de fé, falta de confiança em Deus, quando nos vemos diante da morte daqueles mais jovens. Geralmente pensamos, por que, Senhor? Por que ele, tão jovem, cheio de planos? Ou, por que a criancinha, um ser tão inocente, um anjinho de Deus, pensamos. E é aí, justamente aí, nesse ponto, que a doutrina espírita esclarece e nos dá o apoio fundamental, dizendo-nos que precisamos nos elevar acima do pensamento terra-terra para compreendermos as questões profundas e sagradas da vida, que vão muito, muito além daquilo que conseguimos enxergar por ora. Os espíritos nos dizem que muitas vezes o bem está lá, onde se acredita ver o mal, que ainda não temos condições de avaliar a justiça divina pela nossa justiça humana, tão imperfeita ainda, mas suscetível de aperfeiçoamento. Vamos estudar, vamos desenvolver esta fé raciocinada que o Espiritismo nos ensina, esta fé raciocinada que consola,
que orienta dizendo que Deus é Pai e é soberanamente justo e bom, e que, sendo assim, quer o nosso bem, a nossa felicidade. Esta fé raciocinada nos ajuda a entender que cada fato tem uma razão lógica, divina, regeneradora e sagrada de ser, e que, portanto, não há injustiças quando finalmente aprendemos a ter o olhar espiritual para as coisas da vida e começamos então a perceber a grandeza, a bondade e o amor de Deus. O sofrimento será inevitável para aquele que não desenvolve a sua fé, seus raciocínios acerca das questões espirituais. O sofrimento será inevitável para aquele que se ilude achando que a vida acaba com a morte, que insiste em manter uma visão estreita da vida, que não se eleva acima dos apelos e dos prazeres do mundo material, e onde, equivocadamente, colocamos a nossa força, o nosso objetivo. Mas, para aqueles que já se permitiram aquecer seus corações e suas mentes pelas luzes dos ensinamentos de Kardec e pelas luzes dos ensinamentos do nosso Jesus Cristo, se consolam e se alegram por compreender as bênçãos da nossa verdadeira vida, da vida espiritual, e que todas as vezes que pensam com todo carinho naqueles que retornaram à pátria espiritual antes de nós, nos ouvem, sentem as nossas vibrações amorosas e vêm até nós. Para aqueles que já se permitem enxergar com o olhar da alma, que valorizam as questões do espírito, constroem também a certeza de que um dia nos reencontraremos com os nossos amores, sob a permissão e as bênçãos daquele que nos criou e que nos ensina que, acima de qualquer coisa, a vida continua firme e esplendorosa. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos então fazer a nossa prece de encerramento da nossa reunião. Senhor Jesus, querido amigo, depois, Senhor Jesus, desse estudo que foi tão bom para todos nós, depois, Senhor Jesus, de recebermos esse acolhimento, esse abraço, essa sustentação amiga dos benfeitores espirituais da nossa casa, dos teus mensageiros, só nos resta, Senhor, te dizer assim: muito obrigada, Senhor, pela oportunidade que tivemos nessa noite. Muito obrigada, Senhor, pela luz da doutrina espírita na nossa vida. Muito obrigada, Senhor, pelo teu evangelho de luz, teu evangelho de amor, que tanto nos esclarece e que tanto nos fortalece, Senhor, a nossa vida, a nossa encarnação. Mas, Senhor, nós também te pedimos, nos ajude cada vez mais, Senhor, a termos força, coragem para nos mantermos firmes no caminho do bem, para seguirmos, Senhor, a cada dia as tuas orientações, os teus ensinamentos na nossa vida. Abençoa bem como, Senhor, a nossa cidade do Rio de Janeiro, Senhor. Abençoe o nosso Brasil, abençoe o nosso planeta, Senhor, para que cada vez mais possamos progredir, possamos avançar e, consequentemente, Senhor, sermos mais felizes. Assim, Jesus, Mestre querido, em teu nome, em nome da diretoria espiritual amorosa de nossa casa, Leon Denis e Allan Kardec, mas sobretudo em nome de Deus, esse Pai amoroso, justo e bom, nós pedimos a permissão a darmos por encerrado o nosso estudo em torno do Livro dos Médiuns dessa noite. Que Deus nos acompanhe
nos proteja até os nossos locais de origem. Vamos em paz, graças a Deus.